Então, a paz do Senhor. Então, hoje nós vamos aprender no grupo dos jovens de Tropa de Elite sobre fidelidade. A fidelidade com Deus, a fidelidade de Deus conosco, a fidelidade de nós com nossos irmãos, né? As pessoas que estão na nossa volta. Então, para iniciar, a Manu já tinha feito a oração e eu quero explicar a origem da palavra fidelidade, o que que é, da onde veio essa palavra, para a gente entender um pouquinho antes de eu falar da palavra do Senhor, tá? Nós temos etimologicamente a origem, né, da palavra. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Então, esta é a origem da palavra. Também nós temos outra definição, eu fui pesquisar em outro lugar, no dicionário de etimologia, e diz assim: do latim vitelitas, vocábulo oriundo do substantivo fides. A palavra fides designava, nos primórdios da língua latina, adesão do devoto aos preceitos da sua religião. Na evolução desse idioma, o sentido da palavra se alargou, embora conservando o conceito inicial da adesão positiva e um princípio religioso, sendo ela empregada em diversos sentidos, como, por exemplo, sinceridade, retidão, honestidade, responsabilidade, confiança. Em latim, fidelita significa aquilo que possui fides. Então, nós podemos ver aqui, só na origem da palavra, sem ir para a palavra de Deus mesmo, o quanto Deus é confiável, o quanto Deus é honesto, o quanto Deus é verdadeiro, o quanto Deus é sincero, o quanto Deus é reto, o quanto Deus tem responsabilidade conosco e quanto Deus confia na gente. E, assim, a reciprocidade que nós devemos ter com Deus. Ou seja, nós devemos confiar em Deus, ser honestos com Deus, verdadeiros, fiéis em tudo, responsáveis com as coisas de Deus, sinceros, né? Então, mas o que que é ser isso, né? Confiança. Agora eu vou pegar e esmiuçar cada palavrinha para vocês entenderem melhor aquilo que eu estou falando. Confiar na gente. Será que Deus confia na gente? Deus conhece a gente de todas as maneiras, mas Deus sabe que a gente erra, né? Deus sabe que a gente é falho e pecador. E por isso que ele enviou o seu filho Jesus para nos dar perdão dos nossos pecados. Mas o próprio Deus não erra. O próprio Deus é confiável e perfeito. Então, ele é fiel. Ele é muito fiel. E a gente pode confiar nele plenamente em todas as áreas de nossas vidas. Só que às vezes isso é bem difícil, porque às vezes a gente fica assim: ai, Senhor amado, ai, eu não sei se isso vai dar certo. A gente fica com desconfiança mesmo, porque isso é da carne, do ser humano. Mas é uma característica de quem é fiel a Deus, é confiar no Senhor, honesto com Deus, ser honesto na oração. Bah, Senhor, hoje eu tô assim, eu penso isso do meu colega, eu penso isso dessa pessoa. Ser sincero na oração. Jesus sabe daquilo que tu pensa, daquilo que tu fala, daquilo que tu planeja. E quando tu orar, tu ser sincero naquilo que tu fala para Deus. E ser sincero também é ser fiel a Deus. Porque Deus vai ver que tu tá sendo verdadeiro. Então, verdade é fidelidade. E a responsabilidade, né? Responsabilidade com o reino, responsabilidade com as coisas de Deus. Deus é totalmente responsável conosco, porque Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, aleluia. Ele está sempre conosco, na pior das hipóteses, né? Sabe, naquela situação assim que tu pensa assim, que tu não vai ter solução, numa prova difícil, numa amizade que se quebrou, ou numa situação assim em casa, entendeu? Que tá o caos, que ninguém te entende.
Deus é fiel, Deus te conhece e sabe que tu é responsável no reino dele e Deus vai ser fiel contigo. E mesmo se tu não sendo fiel com Deus, a palavra de Deus diz que Deus vai ser fiel contigo. Sabe aonde que está essa palavra? Já vou dizer para vocês. Está lá em 2 Timóteo 2,13, quem quiser anotar. Diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, vou repetir, 2 Timóteo 2,13. Mesmo que a gente não seja fiel, mesmo que a gente não seja verdadeiro com Deus, mesmo se a gente não confiar em Deus, mesmo que a gente não faça nada disso, ele continua a ser fiel conosco, porque ele é bom, ele te ama, ele sabe do teu coração, mas nós temos que procurar ser assim, ser fiel com Deus. Mesmo que nós não sejamos, mas a gente tem que procurar ser. Vocês estão me entendendo? Procurar ser fiel com Deus em tudo. Outro ponto que eu queria falar com vocês, ser fiel com as pessoas. Porque se a gente ser fiel com as pessoas, com as amizades, com nossos pais, com os nossos líderes, a gente está transpondo a fidelidade para Deus. Com os nossos esposos, quem é casado, né? Ou com nossos filhos, quem tem filhos, né? Então, se a gente ser fiel com as pessoas, a gente está também sendo fiel com Deus, porque é uma característica de Deus. E é um fruto do Espírito Santo. Vocês podem ver lá em Gálatas 5, fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Então, se você tem a fidelidade no seu coração, no seu caráter, você tem o fruto do Espírito Santo em si. A palavra do Senhor também diz em Salmos 89:8, que o Senhor, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Deus é poderoso, ele é fiel para cumprir aquilo que Deus, através dos profetas, já falaram sobre a sua vida. Provavelmente alguém já profetizou para você que você vai conquistar, que você vai ter vitória. E mesmo que alguém não profetizou, a palavra de Deus diz isso, porque você é filho e filha. Então você vai ser vitorioso, porque Deus é fiel para cumprir toda a palavra dele sobre a sua vida. Lá em Salmos 143:1 diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos, aleluia, a minha súplica, responde-me por tua fidelidade, por tua justiça. Ou seja, ouve-nos, Senhor, não por causa da gente, mas por causa da tua fidelidade e da tua justiça. Ou seja, porque ele é fiel, porque ele cumpriu o plano, o Senhor Jesus cumpriu o plano do Pai. Nós temos acesso do Pai e nós temos direito à fidelidade de Deus. Ou seja, ele sempre vai ser fiel, porque ele olha para Jesus e ele não, eu vou ser fiel, porque a minha palavra diz que a minha filha, o meu filho precisa da minha ajuda. Eles precisam de mim. E quando tu pede o socorro de Deus em algum momento, fazendo uma atividade, um desafio, uma prova, uma relação com outra pessoa que está meio ruim na tua vida. E eu digo assim, relações de pai e filhos, relações de professor com aluno, relação de amizade, relação de qualquer tipo de relação. O Senhor, ele é fiel para restaurar as relações. Ele é fiel para restaurar todas as relações. Também a palavra de Deus diz, eu vou pegar aqui esse último versículo que eu anotei, em 1 Coríntios 10:13, que diz assim: não sobreveio a vocês tentação não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, quando vem a tentação, quando vem a coisa ruim para te acabar contigo, o Senhor ele te dá o escape. Claro, tu tem o livre-arbítrio para escolher, mas Deus ele é fiel e está ali para te alertar através do Espírito Santo. Perigo, 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 perigo. E daí tu vê que aquilo ali é um perigo e tu não vai avançar. Então até aí está a fidelidade do Senhor, nos alertar para não cair na tentação.
Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês, que Deus é eternamente fiel e que se a gente ser fiel com as pessoas, a gente também está sendo fiel com Deus. Se a gente dizer a verdade, das armas de Efésios 6 que vocês vão aprender é o cinturão da verdade. Se vocês usarem a verdade e ser sinceros com Deus e com o próximo, né? Uma sinceridade pura, né? Claro que nem tudo que a gente pensa a gente tem que falar, né? Porque às vezes, eu sei por mim, muitas vezes eu fui muito sincera e não era tudo aquilo que eu tinha que falar. A gente tem que medir as palavras, né? Mas para Deus tu pode falar tudo, porque Deus é aberto, o coração dele é enorme, não tem fim e ele te entende. Agora, para as pessoas, tu tem que ser sincera, mas pedir sabedoria na sinceridade. Porque muitas vezes eu fui muito sincera e verdadeiras pessoas acabavam não gostando de mim. Porque daí eu fui muito, assim, sincera, muito verdadeira, assim. Tipo assim, tá? Uma coisa bem de jovem. Ai, como é que eu tô? Eu tô bonita, veio a pessoa perguntar. E eu disse, não, pode trocar essa roupa, tá horrível. Eu fui assim, mas acontece, não... Acontece, com o tempo eu fui aprendendo, sendo menos, sofrendo menos de sincericite, que eu dizia que eu tinha sincericite, que era muito sincera, até demais, e Deus foi me curando daquilo ali. E, e graças a Deus hoje eu tenho sabedoria na sinceridade, né? Porque eu falava, ah, essa comida tá horrível, me desculpa, eles perguntavam, né? Mas por que que foi perguntar? Se eu não, a Luana vai sempre falar a verdade, não pergunta pra ela. Então, assim, eu fui com o tempo me ajustando, né, a isso. Então a gente tem que também ter uma medida, né, da sinceridade, mas com Deus não, tu pode ser aberta com Deus. Pode ser aberto com Deus, tu pode ser livre com Deus, falar tudo para Deus, porque Deus te entende. Ele vai ver a sinceridade do teu coração. E vendo a sinceridade, a tua verdade, a tua honestidade, a tua responsabilidade em casa, com o reino, na escola, ele vai ver que tu é um servo fiel e vai te abençoar. Porque uma das características, não sei se você sabe, mais importantes dentro da Bíblia é a fidelidade, o amor e a fé. Essas três coisas são muito importantes para Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se tu ser infiel a Deus, tu vai se afastar dos caminhos do Senhor e vai se afastar de Deus. E se tu não tiver amor, nada seremos, já diz a palavra, né? Podemos ter dons, podemos ter falar em línguas, podemos ter tudo que a gente receber de dom de Deus, mas se não tiver amor, nada seremos. Então, isso é muito importante para Deus. E eu queria dizer para ti, Sofia, para ti, Breno, para ti, Irane, para ti, Manu, para ti, Luciano, Mariana, Jana e todos aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, que não estão na sala ou por acaso vão vir a estar na sala, que sempre estejam com os olhos atentos, os ouvidos atentos, os olhos bem abertos, para ser fiel a ouvir o Senhor. Porque um dia uma pessoa disse para mim, Luana, tu é profeta, não te cala, fala, ser sensível. Ela disse para mim que era para mim falar e obedecer também é ser fiel a Deus, meus irmãos. Obediência também é ser fiel a Deus. E eu estava retendo muito, retendo as coisas. E às vezes o Espírito Santo me tocava para sair em volta da igreja e eu não fiz. E no final do culto ela veio e me falou: não te retenha. Então, o que eu quero dizer para vocês é que estejam sensíveis às coisas que vocês vão ouvir, assim, do Espírito Santo, para falar para um colega, para falar para um amigo, pedir sabedoria e ser fiel com essas pessoas. Às vezes, assim, eu digo nas amizades, né? As pessoas estão trocando as amizades por qualquer coisa. Ou assim, por exemplo, aquela ali não me serve mais, ou aquele ali não me serve mais, vou trocar essa pessoa por outra amizade. Porque, sei lá, fez alguma coisa para ti, mas olha só quantas coisas boas essa pessoa fez para ti e tu tá olhando só para ruim. Eu não sei por que eu tô falando isso, irmãos, mas Deus tá me tocando para falar isso. Porque às vezes a gente é assim, a gente só olha para coisa ruim que a pessoa fez
e não olha para todas as trocentas mil coisas boas que a pessoa já fez. E acaba quebrando o laço de relacionamento com a pessoa por causa disso. Então, a gente tem que ser fiel, porque a gente também é ser humano, a gente erra. A gente tem que ser fiel com cada atitude boa que essa pessoa teve com a gente. Entende? E em relação a Deus, ser fiel na palavra de Deus. Vou pegar uma parte assim sobre os dízimos, né? É uma coisa chatinha de falar que as pessoas não gostam de ouvir nas ofertas. Mas sabia, jovem, que Deus, ele olha também para esse dinheiro que tu ganha dos pais, se tu vai tirar 10% desse dinheiro e vai entregar para ele como forma de fidelidade com ele. Sei lá, Deus, teu pai te deu R$ 1. Você já pensou em tirar 10% desse R$ 1? Mesmo que seja pouquinho, para entregar para o Senhor, para que lá no futuro Deus te honre, para que tu seja um empresário de sucesso, uma serva de sucesso. Deus te honre na tua vida matrimonial, Deus te honre em todas as áreas da tua vida, porque o dízimo não é só no financeiro, Deus te honra em tudo, por causa da tua fidelidade com Deus, por causa da palavra. E isso é um exemplo da fidelidade da palavra. Então, a gente tem que olhar para a palavra. Quem não lê a palavra, comece a ler, para ser fiel de acordo com a palavra. Ser sincero com Deus, ser fiel diante dos homens, ser fiel com Deus e ser fiel pela palavra. Então, esses pontos que eu quero colocar aqui, aleluia, para todos os irmãos, que nós venhamos a estar sensíveis, né, e obedientes ao Senhor. Amém?